Olá, família para Deus, tudo bem? Oi, Débora. Meninas, hoje o negócio tá... Olha a situação da minha folha. Tudo riscado. Um assunto que a gente acha que não tem nada a ver, tem tudo a ver, é de extrema importância para a educação. Tudo bem com vocês? Bom, vou começar, né? Porque eu já disse aqui, o meu objetivo aqui não é a quantidade de pessoas que estão ao vivo comigo, né? Esse é o horário que eu posso gravar. Então é o horário que eu entro para gravar. E o objetivo é o quê? Deixar esse banco de dados para mim, para vocês, de forma que... porque às vezes eu recebo mensagem, né? Das pessoas, eu não pude estar ao vivo. Não se preocupe com isso. Meu objetivo também não é esse, tá? Meu objetivo é, como eu disse ontem, eu faço uma aula, meia hora. Hoje nem consegui fazer meia hora. Mas eu pego aquele conteúdo, dou uma organizada dentro do que é a minha realidade, com pontuações minhas também, e venho aqui falar pra vocês, tá? Então, a gente vai continuar com o paradigma da educação clássica cristã, é o que a gente tá falando, né? Nós começamos lá. Então, a gente, dentro desse paradigma, a base desse paradigma é a piedade. Tivemos 2 lives. E hoje a gente vai falar sobre ginástica e música, tá? Vamos ver. Tô com o relógio aqui. Meia hora. Vamos ver se dá para terminar hoje, tá bom? Bom, tá. O que seria esse negócio de ginástica, né? A gente tá falando de um paradigma onde a base é a piedade. E esses 2 temas, ginástica e música, elas são fundamentais em todo o processo da educação clássica cristã, né? Mas, na verdade, ela prepara o aluno para as artes liberais. Por quê? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Vocês lembram, em uma das lives lá, eu não me lembro qual que foi, eu acho que foi da música, não me lembro, mas que eu falei do Sertilange, que o Sertilange sempre, lá no livro dele, né, a vida intelectual, fala da importância do exercício físico para a vida intelectual, né, de caminhar. Eu já vi vários relatos também de grandes homens como Winston Churchill. Winston Churchill tinha um hobby que era levantar muros. Então, ele, no tempo livre dele, de descanso, que acho que é o tempo que ele usava para pensar, ele levantava muro com concreto, né? Eu nem sei direito, mas é aquela massa, colando um tijolo no outro. Por quê? Porque nós precisamos do exercício, da ginástica, para preparar o nosso corpo para a vida intelectual, tá? Então, eles falam aqui de uma frase do Chesterton, que diz assim, eu vou ler em inglês e depois traduzo, tá? Tradução livre minha. A man who won't submit himself the laws of prudence when walking on ice will submit himself to the laws of nature. Então, o homem que não se submeter a si mesmo às leis da prudência, quando caminhar no gelo, não se submeterá a si mesmo às leis da natureza. Bom, tá, tudo isso é muito bonito, mas qual que é o objetivo, né? Os meios, os 2 maiores meios de preparação do aluno para as artes liberais é a música e a ginástica, tá? Por quê? É aquilo que eu comecei a falar ontem. A ginástica afina o coração e o corpo. Então, você pensa assim, uma criança, né? Uma criança lá dos seus 6 anos. Vocês podem ter crianças da idade de vocês. Da idade de 6 anos, né? A gente sente uma dificuldade porque eles não param. Dependendo do temperamento, então, é que não para mesmo.
Então, muitas vezes, para um filho sanguíneo, por exemplo, a gente tem que proporcionar momentos para que essa criança extravase essa energia. Então, uma criança que tem esse tipo de temperamento, para ela é muito difícil ela ficar sentada, parada, né? E aí que entra a ginástica. Às vezes, eu já vi casos, né, de mãe citando que antes de começar a aula, ela tem que fazer alguma atividade corporal com os filhos, caminhar, brincar, fazer alguma atividade corporal, porque aí quando ele volta, ele tá mais relaxado, aí ele consegue sentar para prestar atenção, né? Como é que a gente vai ensinar uma criança a escrever se a criança não sabe pegar no lápis? Não dá, né? Então, quando a gente fala, a gente tem que lembrar sempre daquela frase do Lewis, né? Que somos uma alma, mas habitamos um corpo. E nós precisamos saber controlar o nosso corpo. É a primeira coisa, né? É a questão da realidade. A primeira coisa que a criança tem que lidar, fora do imaginário dela, é o corpo dela, tá? E o que ele faz? Então, ele fala aqui... Eu acabei de falar. Então, os cristãos clássicos entendiam que os humanos são corpos e almas feitos à imagem de Deus, com corpos, almas e afeições. Então, a gente também não adianta só trabalhar aqui, precisa trabalhar aqui também, corpo físico, né? Então, Aristóteles falou, eu comentei isso ontem, que Aristóteles dizia: imagine alguém exercer a coragem sem ter feito nada difícil ou doloroso em seus corpos. Então, o primeiro treino é no corpo, tá? Então, antes das pessoas terem moral, virtudes morais e intelectuais, elas têm que dominar os seus corpos. E o que a gente vê hoje? A gente vê o contrário, né? Pessoas que não sabem dominar os seus corpos, que não têm disciplina com os seus corpos, que negligenciam os seus corpos, que são como crianças, né? A nossa geração, principalmente a minha, eu sou mais velha que muitas das pessoas que me seguem aqui, se bem que o meu perfil de pessoas que me seguem é de 35 a 45 anos, né? E a gente vê o quê? Nós não fomos treinados a ter esse treino no nosso corpo, né? A educação física da escola, na minha época, era bem deficitária, né? Não existiam programas, vamos fazer o treinamento de atletismo. Os gregos e os romanos tinham isso como primazia nos estudos, né? Daqueles que iam ser intelectuais, eles recebiam esse treino. Então veja como é importante. E como, eu não sei vocês, né? Mas eu vejo isso muito no nosso nicho, né? De homeschooling. As mães acabam de si mesmas, eu tô dizendo, né? Muitas vezes não tem esse treino físico. E se a gente não tem um treino físico, lembra que eu falei ontem de modelar o aluno? A gente só modela o aluno naquilo que a gente é modelado, senão a gente não modela. Então, se a minha filha olhar para mim e não ver em mim um interesse, um cuidado, um zelo com o treino do meu corpo, não estou falando, gente, de 3 horas de academia, não é isso, mas de domar o corpo, de ter controle naquilo que eu como, de ser uma pessoa disciplinada, eu não vou conseguir modelar isso. Eu só modelo naquilo que eu sou modelada, tá? Então, a gente falha em entender a profunda fundação intelectual e moral que a ginástica provê. E isso é verdade. Quando eu comecei a ver a aula, eu me lembrei de um menino que estudou comigo e que depois virou atleta, né? Ele tinha uma disciplina, aquele menino, tão grande. Por quê? A gente estudava de manhã e antes de ir para a aula, ele já tinha ido treinar, ele fazia natação. Ele já tinha ido para o treino, 5h30 da manhã, às vezes muito frio. Quando ele ia para a aula, ele já tinha pagado um preço lá na piscina. E a atitude que aquele menino tinha era diferente. Por que vocês acham isso? O que vocês acham? Por que um atleta é diferente? Eu também vejo gaps, né, na formação dos atletas, né? A gente vê muito atleta muito bem sucedido no esporte, mas que às vezes faltam questões morais, né?
A gente vê isso, infelizmente. Então, quando a gente fala de educação clássica cristã, a gente tem que pegar aquilo que é bom, aquilo que funcionou, né, que dava certo, e trazer para a realidade da nossa educação. E até mesmo da nossa educação pessoal, né? Então, o esporte, a ginástica, o cuidado, né, o corporal, o exercício corporal, ele faz o quê? Ele torna a pessoa disciplinada, ela tem uma postura, e eu achei isso incrível, é verdade isso. Humildade. O atleta mesmo, aquela pessoa que... Não sei se vocês já leram um livro, eu já vi vídeo do Michael Phelps, por exemplo, Esse Menino que Estou Comigo, o próprio filme lá do King Richard, que é do pai das irmãs Williams, a disciplina que aquelas meninas tinham, a humildade de ouvir o que o pai tinha para falar, você vai fazer isso, vamos lá, vamos pro treino, vamos pra quadra, vamos lá, a gente vai treinar arremesso agora, só direita, só esquerda. E eu acho que na educação moderna é uma coisa assim meio só para inglês ver mesmo, né, nas escolas, pelo menos no Brasil. E como que tá isso dentro da nossa educação domiciliar? Vocês têm levado a sério? Para mim, eu confesso que é uma dificuldade, porque na minha cidade não tem muita opção. Então as meninas estavam fazendo pilates, eu acho que eu vou até voltar as meninas pro pilates, eu vou ver de colocar no beach tênis, que aqui tem também. Por quê? Porque isso é muito importante, porque aprende a domar a si mesmo. Quando tá com dor, de continuar, sabe? De não ser uma pessoa fraca. Tudo no organismo, no corpo, na realidade do corpo. Se não tem essa realidade no corpo, como é que vai ter essa realidade no intelecto? Quando se depara com uma dificuldade, por exemplo, em matemática. Como que vou ter persistência, resiliência para continuar? Eu preciso terminar, ler esse livro, fazer uma análise. Mas eu tô com preguiça. Se não aprendeu a domar o próprio corpo, não vai. Certo? Esse treino no corpo, ele, como eu já disse, prepara, né, os alunos para o estudo das artes liberais. Ele traz o maravilhamento. Quando a gente fala também desse treinamento no corpo de ginástica, a gente está falando também da observação da natureza, de estar fora, de sentir um vento gelado no rosto. Isso coloca o aluno dentro da realidade de forma que, quando ele vai estudar ciências, por exemplo, ele tem muito mais interesse do que simplesmente assistir um documentário na televisão, ou fazer caminhada, fazer uma trilha, visitar uma cachoeira. Os questionamentos de um aluno que tem esse tipo de vivência na realidade do seu corpo, né, que a piedade é incorporada no corpo, vamos dizer assim, usando o corpo para quê? Para a glória de Deus, né? Não é usar o corpo para semana eu estudo muito e no fim de semana eu simplesmente deixo a vida me levar. Mas entender que ter um corpo, estar num corpo, também deve glorificar a Deus. Então, uma pessoa que ela fica acima do peso, ela está glorificando a Deus? Ela está tendo controle de si mesma? Quando eu vi isso, eu me lembrei muito do Rei Leônidas lá, dos 300 de Esparta. Recebeu a ameaça de Xerxes, ele nos gritos, né, no filme dá pra ver bem, nos gritos dizendo, hoje nós vamos ter um dia de glória, hoje nós vamos arrebentar com o exército de Xerxes. Tinha um nome o exército lá, que era terrível. E eles mataram muita gente mesmo. Então, aquilo ali é o treino do corpo, porque a coragem é mais importante do que morrer. Eles viram aquela forma de morte como uma forma gloriosa. É o treino do corpo. Hoje a gente vê o quê? Uma sociedade com um bando de menino, que misericórdia. Gente, acho que se eu tivesse um filho homem, eu ia criar um Clint Eastwood. Eu ia ter um mini Rambo na minha casa.
Uma vez eu vi o Paul Washer falando que ele tinha uma pilha de tijolo na casa dele, e parece que ele tem 5 meninos, né? E eles são educados em casa também. E ele, quando eles aprontavam, ele fazia, o castigo era assim, você vai ter que levar essa pilha de tijolo daqui até lá, e era longe. E o menino tinha que carregar o tijolo de um lado para o outro. Esse era o castigo. O que a gente vê hoje é o que? É um bando de menininhos de porcelana. Falta o quê? Treino no corpo. Vai pro parquinho, meu Deus, vai quebrar a cabeça. Gente, eu já caiu o portão na minha cabeça, eu tenho um ponto na cabeça de criança e eu não era tão terrível, hein? Uma vez o balanço cortou meu pé, também tem parece até uma ferradura no meu pé. Eu já aprontei bastante. Caí uma vez de bicicleta, bati com a testa no chão, tô inteirinha aqui. Querendo ou não, dentro do que era, a gente brincava na rua, né? Era um treino do corpo também. Que hoje os nossos filhos não tem condição da gente largar na rua para brincar. Então, se a gente não tem, a gente tem que dar os nossos pulos para dar essas oportunidades, né? De suar, de observar, olhar o céu. Por que as crianças não têm interesse em olhar o céu, em saber como são as estrelas? Fica tudo, né? Parece que a gente traz aqui para o mundo do entendimento, assim, do intelecto, mas não tem um maravilhamento, né? Quem não viu essa live, assista a live do maravilhamento. Porque não tem esse tempo fora, olhando para o céu. Vamos tentar descobrir as estrelas. Isso tudo está dentro do que é ginástica, né? E também da música. Então a música também está englobada nisso. Um aluno que ele estuda música, ele é diferente. As meninas, quando começaram a estudar música, a gente percebe, elas pegam o tom mais fácil, elas falam bem, elas conseguem ter uma pronúncia poética boa, porque fazem música. Oi, Ju! Ju é minha amiga de infância. A Juliana, por exemplo, a Juliana tocava teclado, né, órgão, né, eu lembro lá, eu ia na casa dela, ela ficava tocava pra caramba. Ela já tinha uma outra percepção. Já era disciplinada, a Juliana também foi atleta, eu não. Já super responsável, porque houve o treino do corpo. O treino do corpo faz isso, você domar a si mesmo, o seu corpo. Claro, gente, tô falando isso aqui, claro, o Espírito Santo guia, mas tem que haver um treino, né? Tem que ter um treino. Quando a gente fala, por exemplo, então a ginástica é a piedade incorporada. É glorificar a Deus através do meu corpo. Quando a gente fala, por exemplo, de jejum, o jejum está conectado com espiritualidade? Pode estar. Muita gente já hoje faz jejum por uma questão de cuidar do corpo, mas o jejum está conectado com a espiritualidade? Está. O seu conceito primordial está. Se eu posso dominar um desejo físico para um fim espiritual, de ter mais comunhão com Deus, então eu construí uma habilidade de dizer não aos meus desejos pecaminosos. Quando a gente tem um treino de ginástica, isso que eu tô falando, é o treino do corpo, de domar a si mesmo, a gente está incorporando o quê? A própria piedade, a glória de Deus em nós. E perceba, isso é fundamental para a educação. Fundamental. Antigamente, nessa época de Roma, principalmente de Roma, né, eles iam para os treinamentos para serem soldados. Então eles tinham um treinamento físico muito forte, né? Eles tinham as lutas. Essa questão do trabalho em equipe que a ginástica oferece, quando as crianças têm a oportunidade de estarem juntos, jogando queimada, bandeirinha. Isso gera o quê? Eu não estou sozinho. Exige o treino da unidade, o treino da busca do sucesso da equipe, não só de si mesmo, do meu umbiguinho. Veja como é complexo isso. Outra coisa que a ginástica faz, o respeito do aluno ao seu treinador. Isso vai treinar o seu aluno a quê? Quando ele lê um autor, ele vai se submeter a ele. Ele não vai ser aquele crítico chato que a gente tem conversou sobre piedade, né? Da educação construtivista, de que é o super crítico. Não, ele vai para uma leitura bíblica, assim como ele vai para um coach, como ele vai para um treinador,
com humildade, sabendo que aquele treinador sabe o que ele não sabe e ele precisa obedecer aqueles comandos, aquele treino, aquele exercício para chegar onde ele precisa chegar. Da mesma forma, o aluno, quando ele é treinado nisso, ele vai diante de uma leitura, ele não vai com um monte de pedra na mão, ele vai limpo, ele vai submisso. O que esse autor tem para me dizer? Então isso trabalha o quê? A piedade ao seu treinador. E isso é transferido depois para as artes liberais. Sem o treino na ginástica fica mais difícil. E isso a gente começa de pequenininho. Ai, quem dera eu soubesse disso. Quem dera, Jesus, quem dera. Deixa eu ver aqui. Então, eu vi isso ao longo da minha vida, algumas pessoas que eu andei junto que tinham isso, né? De pessoas que tinham esse treino no corpo. E isso foi fator de sucesso para a vida dessas pessoas. Isso unido, e a pessoa sabendo disso, o aluno sabendo disso, lembrando da piedade, né? De que é glorificar a Deus através da minha vida. Sabendo que eu sou imagem e semelhança de Deus, que eu sou justiça de Deus em Cristo, de que eu um dia me encontrarei com o Senhor na glória. Veja o impacto que isso gera no mundo mesmo. Essa pessoa não vai ser uma pessoa qualquer. E o que acontece na maioria dos atletas que a gente vê, não é isso, né? Deus é tirado dessa equação. E aí também é ruim, porque a gente vê vários atletas tendo burnout, se envolvendo com drogas, né? Porque faltou isso. Então a gente tem que ter a piedade, saber quem eu sou, para onde eu vou, Deus me chamou, e esse treino da piedade incorporada, né, no físico, no corpo, tá? Então, olha, para terminar, uma educação da ginástica básica, ela me faz entender que eu tenho limites, que eu sou dependente do outro, principalmente quando a gente fala de jogos que não é individual, né? Ou até que é individual, tênis, por exemplo. Eu dependo do outro, o outro precisa jogar a bolinha para rebater. Ou se eu estou dentro de uma equipe de queimada, né? Eu não posso atirar a bola no pessoal da minha equipe. Então, a educação da ginástica é uma educação para uma humanidade incorporada. Porque quando a gente fala de educação, parece que a gente está tudo aqui no espectro da mente, né? É muito abstrato. Quando a gente fala da ginástica, a gente está falando do nosso corpo. Então, a educação da ginástica é isso. É a educação do corpo. É a humanidade incorporada. Peraí, deixa eu ler aqui. Então, prestar atenção nisso, ela tem consequências drásticas morais, consequências espirituais e consequências intelectuais. Então, a gente não pode simplesmente só querer saber de sentar, querer só saber de ler, querer só saber... Não, a gente precisa proporcionar esse tipo de educação que vai deixar o nosso filho mais forte para depois receber as artes liberais. Não basta só trabalhar o intelecto. Até porque a gente habita no corpo, a gente peca, né? A gente é pecador. Então ele precisa ser lavado. Tem que estar sempre isso na nossa cabeça, né? O Senhor me chamou, eu fui atraída por Ele, Ele me redimiu, eu sei para onde eu vou, eu tenho um chamado. Então, o meu chamado é para fazer isso para a glória dele. Então, quando eu estou num jogo, não é simplesmente um jogo, mas eu estou usando o meu jogo, trabalhando com a minha equipe, servindo ao meu técnico, meu treinador, para glorificar a Deus através do meu corpo. Deu para entender, gente? Eu achei demais. Foi uma tapa na minha cara, né? Porque
Eu sempre fui muito assim, uns anos atrás aí fazer exercício e tal. Aí eu acho que eu fui too much, né? Fui até outro extremo. Mas a gente precisa aos poucos retomar isso e ser exemplo para os nossos alunos, né? Alunos e filhos. Tá certo? Deixa eu ver quem tá aqui. A Roberta tá aqui, Elisângela. A gente aperta aqui e sai tudo. A Elisângela, a Raquel, a Renata e a Débora. Tá certo, meninas? Alguma coisa? Alguma pergunta? Pode ser relacionada a outra coisa. E aí a gente já encerra. Não? Nãozinho? Amanhã eu não sei o tema, mas eu deixo aí depois. Eu ponho lá nos stories, tá? Pra vocês verem. Mas a gente vai continuar então no paradigma da educação clássica cristã, ok? Então é isso, minha gente. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau.